Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrocco e o tema de hoje é temático, para vocês verem como a gente vai falar muito sobre esse assunto, mas antes eu preciso dar um recadinho muito importante para vocês. Dia 6 de junho agora, nesse ano, a gente vai fazer mais uma edição do Papo do Bem para ajudar os fotógrafos, os colegas de profissão que estão lá no Rio Grande do Sul e acabaram perdendo tudo. Teve gente que perdeu o estúdio inteiro, os equipamentos. Então a gente vai fazer uma edição do Papo do Bem, é uma edição pocket, mas a gente vai arrecadar fundos para ajudar os nossos colegas de profissão. Então acessem agora papodobem.com.br, faça a sua inscrição, vai ser um encontro presencial, são poucas vagas, e para você que vai falar, poxa Rafa, eu queria ajudar, mas não posso estar no evento, porque eu sou de longe, ou tem algum compromisso no dia, você tem a opção de fazer a inscrição online. A gente vai gravar esse conteúdo que vai estar acontecendo no dia e vai disponibilizar para vocês assistirem depois, então não tem desculpa para não participar. É um valor simbólico, mas eu tenho certeza que nós, fotógrafos, todos juntos, podemos ajudar e colaborar com os nossos colegas, porque eu acredito que se fosse o contrário, eles também estariam dispostos a nos ajudar. Então acesse agora papodobem.com.br, veja os palestrantes, os horários, como fazer a inscrição e participe. Vamos fazer parte do time do bem. E aí agora os recadinhos dos nossos patrocinadores, porque a gente precisa manter este programa no ar. Tenho que falar da Digipix, porque quando a gente fala de fotografia, a gente precisa transformar a fotografia em algo palpável, né? Hoje a gente fala tanto de internet, de nuvem, que às vezes acaba se perdendo. Tudo que a gente tem no celular, no computador, se perde por aí. Se perde no HD, se perde na nuvem, e a gente precisa transformar isso em algo para o cliente sentir mais a fotografia. Então, a gente faz produtos de presente, a gente faz quadros, a gente faz álbuns, que é super importante para você, fotógrafo, valorizar o seu trabalho e faturar ainda mais com a fotografia. Então acesse agora digipix.com.br, conheça a linha de produtos incríveis que a Digipix tem e faça pelo menos um portfólio para mostrar para o cliente, para ele entender o que você tem à disposição para ele poder comprar e você faturar mais. O segundo recadinho é para você, fotógrafo, que sofre com o WhatsApp, que está lá sempre perdido, fazendo milhares de coisas, depois não acha o cliente, não acha a mensagem, não acha o orçamento que você passou. Instale agora o aplicativo da Assis, que é a sua assistente virtual. Ela vai te ajudar a organizar os contatos, vai te ajudar a responder os contatos. Você pode enviar o seu orçamento pelo aplicativo e pode também receber pelo aplicativo. Ou seja, você tem um CRM, um auxiliar, uma secretária para te ajudar a organizar o dia a dia do seu trabalho. Se você é empresa, como eu sou, e às vezes se perde em tantas mensagens, redes sociais e etc., use o aplicativo que ele vai te ajudar bastante. O link para você acessar está aqui na descrição, então aproveite que é grátis. Assis, a sua assistente virtual. E o último recadinho que a gente não pode deixar de esquecer é que você, além das redes sociais, precisa estar na internet. Você precisa ter o seu escritório virtual, que é o seu site, o seu portfólio. Você não está pagando aluguel, que são as redes sociais. Você tem a sua própria casa. E a Epix tem uma plataforma incrível para você divulgar o seu trabalho, fazer seleção de fotos, fazer o envio da aprovação do álbum. Você pode fazer tudo pela plataforma da Epix e você não fica de fora desse universo, né? Não fica sem o seu escritório no universo que é a internet. Então é super importante você também ter o seu site para mostrar que você é uma empresa profissa, né? A gente sabe que se tem um @gmail, a gente já fica meio na dúvida. Então tenha seu domínio, tenha seu site e a plataforma da Epix vai te ajudar bastante. Link com cupom de desconto também na descrição e vai lembrar que todos os apoiadores do Papo de Fotógrafo também tem um presentinho para você, nosso ouvinte. Tá tudo aqui na descrição, link e cupom de desconto. Não perca essa oportunidade de aproveitar, economizar uma graninha e alavancar o seu negócio através de todo mundo que apoia o Papo de Fotógrafo. Então, Ju, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Obrigada. Veio de longe. De longe. Mas tá aqui. Santo, aqui. Deu certo, deu certo.
Tô muito feliz com o convite, Rafa. E eu que fico feliz de ter vindo, ter conseguido trazer você presencial. A gente estava combinando de fazer online. Verdade. E estamos aqui frente a frente. O presencial é mais gostoso, muito né? mais gostoso, muito mais fácil estar nesse tete-a-tete. E o que é legal, né? Assim, esse convívio, esse network que a gente acaba criando quando tá olhando um no outro, né? Traz mais uma verdade quando a gente tá conversando e fica mais fácil a gente dialogar e discutir sobre fotografia. Verdade, verdade. Muito mais gostoso. Fora as fofocas que rolam nos bastidores, que a gente só pode contar no presencial, né? Não pode criar provas contra a gente mesmo. Não, jamais. Deixa eu aproveitar que a gente falou de fofocas, e aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez você ouça com frequência, mas não do jeito que eu vou te perguntar. Ai, meu Deus, amo. O que veio primeiro, a fotografia ou o BBB? Ai, meu Deus do céu! Essa nunca me perguntaram, Rafa. O BBB veio primeiro, né? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 aninhos quando eu entrei. Mas a fotografia nada tem a ver com o BBB. Essa história do BBB não estava, inclusive, no script. Vou cobrar uma parte aqui, hein? Eu cortei a pauta nesse momento, exato. Tô brincando. Mas, assim, é um assunto que eu não usei muito o BBB, né? Na verdade, não usei nada, né? Porque foi uma brincadeira feita, mandei e acabei entrando, sabe? Entrei de gaiato no navio, fui eu. E tudo me trouxe para a fotografia, que é o meu propósito de vida, é aqui que eu tenho que estar. Mas eu vou fazer uma pergunta. É óbvio que o tema do podcast hoje não é o BBB, mas de alguma forma essa experiência, né, de conviver numa casa que é vista por muita gente, por pessoas completamente diferentes ali, todo dia, toda hora, 24 horas por dia. A gente sabe que se o marido ou a esposa, a gente já tem vontade, às vezes, de matar, porque tá 24 horas ali, né, no tete-a-tete, lidar com pessoas muito diferentes. Te trouxe alguma experiência? Isso, de alguma forma, veio para a fotografia? Eu creio que não. Assim, na verdade, não deu muito tempo, que é uma semana, né? Que uma semana eu já estava rachando fora. Porque, na verdade, assim, Rafa, eu era muito nova. Foi como eu disse, foi uma coisa, eu nunca nem assisti BBB. Eu entrei lá, eu sabia que era Boninho na fila do pão. Eu não sabia nada, assim. Eu entrei completamente aleatória, sabe? E saí da mesma forma. Recebi, inclusive, alguns convites de trabalhos que eu não quis, porque realmente era uma coisa que foi bem impactante para minha vida, para o meu estilo de vida que eu levava, sabe? Foi uma loucura muito grande. E a fotografia, eu nunca sonhei em ser fotógrafa, nunca pensei em ser fotógrafa. Na verdade, assim, eu saí do BBB, morei 1 ano e 2 meses no Rio, morei 8 meses em São Paulo. Eu creio que o BBB, o que ele me ajudou foi realmente na capacidade de me virar sozinha, de sair dos problemas, sabe? Que eu me meti em vários. Assim. Vamos falar de adolescência, não? Vamos falar do hoje. Mas, assim, eu acho que foi muito isso, sabe? Eu cresci muito com a experiência toda da vivência do momento BBB, sabe? Um amadurecimento meio obrigatório. Obrigatório, exatamente. E a fotografia, ela entrou na minha vida, assim, eu estava em São Paulo e caótico, assim, minha vida estava bem caótica na época. E eu falei, cara, eu quero voltar. E eu estava trabalhando numa empresa de informática em São Paulo, e aí eu tinha... meu irmão mora no Espírito Santo até hoje, e eles abriram uma filial no Espírito Santo. Eu falei, falei com o chefe, me manda para lá. Eles estavam procurando gente para trabalhar aqui, porque estava abrindo. Falei, poxa, me manda para lá. E aí eu fui para o Espírito Santo. E eu falei, gente, minha família, assim, meu irmão é extremamente inteligente, minha família toda inteligente, e nasci eu. Aí eu falei, eu tenho que mostrar que eu posso alguma coisa, né? Brincadeira, não é que eu não seja inteligente, mas eu peguei muito lado criativo, sabe? E aí meu irmão, todo mundo, uma família de professores e tal, e eu falei, cara, eu tenho que mostrar pra minha mãe que eu sou capaz de ter algum diploma. E eu fui na faculdade, falei, deixa eu ir até a faculdade, peguei a cartela, assim, a cartilha que tinha todos os cursos, e vi qual era o mais rápido e o mais barato. E era... Até esse momento você não provou nada para sua mãe. Claro que não. A fotografia tava lá, eu falei, opa, é essa aqui mesmo. E aí eu entrei. Nisso que eu entrei, eu também...
eu entrei achando que eu acho que a maioria das pessoas acha que a fotografia é só apertar um botão, não tem que estudar, né? Porque eu queria o quê? Eu queria farra, eu tinha uma cabeça assim, bem de... Eu trabalhava na época, mas eu não pensava em nada muito, sabe? Vou fazer fotografia para me profissionalizar. Não tinha um plano de carreira, não tinha um plano de vida, não tinha nada, não. Só sobrevivendo. E aí eu entrei e eu lembro que no primeiro semestre de fotografia era só, assim, teoria da percepção visual, história da arte, era história e teoria para tudo quanto é lado. Eu falava, gente, não tem câmera, não é fotografia. Eu acho que eu entrei no curso errado. Você fala, gente, eu li errado, era geometria, não era fotografia. E aí eu lembro que num trabalho de história da arte, a gente não tinha pegado na câmera, estudado nada sobre a fotografia, a prática em si, mas no trabalho de história da arte a gente tinha que pegar um artista e fazer a releitura de uma obra de arte. E a professora falou, não precisa ser fotografia, qualquer coisa que vocês fizerem e tal. Eu falei, eu adorava o Pollock, mas eu peguei o Van Gogh com uma arte dele que era de carvão, assim, era preto e branco, inclusive, E aí eu falei assim, cara, então eu vou misturar o Van Gogh, vou tacar um Pollock nele. Eu já gostava de cor, já era fascinada com cor. E aí eu tenho um amigo meu todo tatuado, eu falei assim, que você posa pelado pra mim? Toda animada com o negócio, sabe? Eu não, mas imaginei você tava animada com cores. a mistura dos artistas ou que o cara ia posar pelado? Não, eu pensei nele pelado, porque a obra que eu peguei do Van Gogh era uma pessoa nua, né? Então, assim, o que eu pensei? Ele todo tatuado, eu falei, vou jogar um monte de tinta nele e tal. Foi super conceitual. Eu cheguei na aula, assim, achando que eu tava arrasando. E eu tirei um 8, e assim, quando a professora, todo mundo meio que rindo da minha obra, todo mundo, e a professora, e eu fui questionar a professora. E eu não sei se pode falar, não sei se pode falar sobre isso, mas existia um saco escrotal pendurado, assim, porque ele estava numa posição que aparecia uma coisa, entendeu? Um acessório, não programado. Mas eu tava tão focada naquela arte que eu tava fazendo que eu não vi que tinha uma coisa a mais ali. E por isso eu tirei uma nota baixa. E isso me fez virar fotógrafa, que eu falei, gente, não é possível. Essa mulher olha... Tá me testando. Tá me testando. E eu gosto de ser contrariada, sabe? Porque é aí que eu vou e falo, não, eu sou capaz, eu vou fazer isso. Porque até então não tava ali meio que... Mas eu falei, eu vou ser fotógrafa, que eu quero mostrar para as pessoas que eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, porque eu acho que é isso que é ser artista, sabe? Inclusive, quando me falam assim, qual é o seu estilo? O meu estilo é o que eu quiser naquele momento que eu quiser, porque a minha fotografia é minha arte é meu espírito, é a forma que eu tô. Então, se eu quero fazer uma fotografia mais colorida, eu vou. Se eu quiser ir aqui fazer uma coisa mais clássica, nem tão com tanta cor, eu vou. Se eu quiser fazer uma coisa, enfim. Então, eu acho que é aí que eu posso me expressar. E por isso que eu escolhi a fotografia, né? Para poder me expressar. Então, eu acho que essa professora da História da Arte me tornou fotógrafa. A culpada. Ela não sabe disso ainda. O que é legal falar sobre isso, que você falou do artista fazer do estilo que eu quiser naquele momento. O que muitas pessoas acabam, quando a gente fala de arte, compara, né? Leonardo da Vinci, Picasso, esses que são mais conhecidos. Mas mal sabe elas que eles também tinham um pouco disso, assim, de vou fazer... O Leonardo da Vinci era um cara plural, né? Ele fazia as pinturas como a Mona Lisa e de repente estava fazendo uma escultura e estava inventando um helicóptero. Era um cara que se expressava ou expressava as ideias que ele tinha nos mais diversos formatos. O Picasso, por exemplo, ele começou a se expressar como artista copiando outros artistas. Até que ele encontrou o estilo dele. Mas isso não significa que só porque ele encontrou o estilo dele, que ele deixou de fazer as outras coisas. É que aquele estilo se tornou mais conhecido, mais famoso. E o que tornou ele único. Uhum. Mas não que ele deixasse de fazer de outras coisas, até mesmo para aprimorar a técnica e elaborar isso. Então é muito legal isso. Às vezes o pessoal fala, Rafa, como é que você consegue fazer freela para uma pessoa que faz clássico, uma pessoa que faz mais, né, espojado, assim, mais livre? Cara, eu falo que minha fotografia é meio que um camaleão. Não é que eu faço em cada um dos estilos. A minha fotografia é uma que se encaixa nos vários estilos.
né? E isso é legal, porque eu consigo trabalhar com mais pessoas, aprender com pessoas diferentes, totalmente diferentes, e isso acaba desenvolvendo mais o nosso lado criativo, que é um tipo de inteligência, como você estava falando da sua mãe, Sim. que todo mundo fala, não vai ser professor, não vai ser médico. Para ser médico e professor existe um tipo de inteligência. Para ser artista existe um outro tipo de inteligência que nem sempre é lógica, e que isso evolui o nosso negócio, nosso olhar, a nossa criatividade. Mas aí eu entro na pergunta, a hora que você falou, vou provar para essa mulher que eu posso ser uma fotógrafa. Como é que você desenvolveu a sua carreira como fotógrafa? Para onde você começou a trilhar para se tornar uma profissional? Então, na verdade, eu comecei a fotografia, assim, então, no segundo semestre da faculdade, já começaram as fotos, né? Realmente, a gente entrar no estúdio, fazer fotos e tudo mais. E eu sempre que eu fazia um trabalho na faculdade, eu queria fazer algo diferente. Eu sempre tive, assim, uma mente muito, muito criativa, muito fértil. Então, eu lembro de um trabalho, inclusive, que eu gosto muito de falar sobre ele, que, na verdade, são dois. Um que o professor pediu sombra e luz, uma foto de sombra e luz. E aí, todo mundo fez lá, podia fazer coraçãozinho, Eu fui lá, comprei uns balões de gazélio, fiz uma trança na menina, coloquei para ficar diferenciado. Então, eu buscava sempre me diferenciar nas coisas que eu fazia, não para mostrar, né? Mas, como eu falei, eu quero mostrar para ela, mas foi é uma brincadeira que, assim, acaba sendo... Ela me incentivou um pouco nesse quesito, quando eu tirei a nota baixa, mas é meu, sabe? Eu gosto de fazer por mim. E aí eu comecei a fazer trabalhos diferentes. E eu postava muito no Facebook na época. Eu ia falar, Orkut aqui, hein? Eu ia Entregando a idade. E eu postava muito no Facebook, e aí eu comecei a pegar catálogos de moda para fazer. Porque lá a gente tem muitas empresas que fabricam roupas, e aí eu comecei a entrar no ramo da moda. Eu comecei a fazer muito catálogo, muita coisa, fiz revista, capa de revista, revista de noiva, e eu fui entrando para esse lado. O que aparecia, você tava na verdade, pegando. eu fui para moda mesmo. E fazia também muitos books, mas eu não tinha nome. Eu não tinha nada, eu tinha uma câmera e um sonho. Ex-BBB, assim, só para dar uma... Nunca. Eu fiquei devendo faculdade 6 meses, eu não tive dinheiro, inclusive... Eu falo que toda vez eu falo, gente, eu preciso fazer eu vou fazer um livro ainda como agradecimento, um book, né? Um álbum, perdão, para enviar para o reitor dessa faculdade, porque eu tinha 6 meses, fiquei devendo 6 meses, não tinha dinheiro para pagar a faculdade na época, que eu perdi o emprego logo depois que enfim. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E o pessoal, Ju, fala que você é ex-BBB, vai lá e tal. Eu falei assim, vai lá falar que você faz alguma publicidade. Falei, beleza, vou lá. Fui lá e cheguei e falei com o reitor que eu estava devendo a faculdade, não tinha dinheiro para pagar, as minhas notas eram muito boas, o meu trabalho, eu sabia que eu ia ser uma grande fotógrafa, eu não sabia o que ele ia fazer, mas eu queria estudar. E eu lembro que ele falou assim comigo, você tá pegando o meu tempo para vir falar que você tá... Aí eu comecei assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu queria me enfiar debaixo da cadeira. Que você tá devendo a faculdade e tudo mais, mas pela sua ousadia, ele me deu um trabalho de fotografar um evento e ele me perdoou de uma dívida de 6 meses de faculdade. Então, assim, nunca usei o BBB para nada, de verdade. E aí eu esqueci o que eu estava falando aqui antes. Eu estava onde? Nem você explicando dos trabalhos, como é que você entrou na fotografia? Tá. E aí, beleza. Comecei então com moda, fazia muita fotografia de moda. Quando eu engravidei da minha filha em 2012, quando eu engravidei da Maria, eu ganhei o prêmio de melhor fotógrafa de moda do estado. Na época, eu fui uma das... Na verdade, eram 5 fotógrafos todo ano indicados, né? Uma revista de moda que tinha lá. Eu tinha uma D80 Nikon, uma lente de kit e muitos fungos na minha lente. Era um efeito. Era um artifício técnico. Era um efeito que tinha... Todas as fotos tinham o mesmo efeito igual. E assim, só que eu fazia coisas diferentes, enfim. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. Porque, Rafa, eu não... Sabe quando você está num mundo que você fala, não é meu, não é para mim,
não me sentia bem naquele lugar, assim, no lugar enquanto fotógrafa de moda, enfim. Você tava rolando, mas você ainda não estava satisfeito pessoalmente com o que você estava Isso, fazendo. daí engravidei da Maria, eu falei, quer saber? Eu vou fotografar o infantil. Eu fazia books também, e aí, como eu não tinha nome, eu não tinha... E eu já cobrava caro, eu comecei cobrando caro. Eu não tinha cliente, Rafa, mas eu cobrava caro. Porque aquilo me dava um trabalho. Mas por que será que você não tinha cliente, então? Eu Né? não sei, gente. Mas aí, o que eu fazia? É uma coisa que muita gente... É um assunto muito polêmico. Muita gente fala que não, muita gente fala que sim. Mas deu super certo comigo e eu acho super... Eu prefiro dar um trabalho se eu tô começando, se eu não tenho portfólio. Eu cobrava um valor que eu achava justo para a época, para o meu trabalho. Como eu não tinha cliente, eu fazia de graça. Então, eu gerava desejo. Eu cheguei a gerar desejo de uma forma que as pessoas começaram a pagar o valor que eu cobrava, porque elas queriam fotografar comigo. E diferenciação, acho que para a gente entrar no mercado, a gente tem que ter diferenciação e se destacar. Qual era a minha diferenciação? Eu não tinha... a maioria das mulheres reclama que não tem roupa. Fala, gente, o que eu não tenho? Por que as pessoas vão fotografar comigo? Roupa, ninguém tem roupa. Como eu fazia faculdade de moda, eu comecei a pegar emprestado com as meninas... de moda, de faculdade de fotografia, eu pegava emprestava com as meninas de moda, levava o povo nos lugares, um mais feio que o outro para fotografar, que era bem conceito, sabe? A galera ficava doida. Nossa, vou fazer Fotografia no caos. E aí tinha os looks bem conceito, porque era do pessoal de moda, então esse era o meu diferencial. E aí eu comecei a gerar desejo, enfim. E comecei a fazer fotografia infantil. Que eu falava, gente, como é que o povo faz isso? Porque a criança chorava, não sabia o que fazer com aquela criança. Então, assim, foi difícil entrar. Eu também cobrava um valor que não era um valor baixo. Tem um fotógrafo lá no estado, né, que ele era bem conhecido na época. Ele tinha, assim... coisas e mais coisas para fotografar infantil, moto, assim, a moto deve custar, sei lá, o valor do nosso carro, às vezes, mas é brincadeira, mas é uma moto infantil, ele tinha muitos acessórios e eu não tinha nada, e aí eu falei, cara, o que eu vou fazer também para me destacar na fotografia infantil? Foi aí que eu entrei no temático, que na verdade, a gente fala hoje em fundo fotográfico, é uma coisa surreal que na época não existia, não tinha empresa que vendia fundo fotográfico. Então, só que eu via o trabalho das americanas. Eu falava, gente, muita coisa, aqueles fundos maravilhosos, diferentes. E eu vou e volto. Para pagar a faculdade, eu comecei a fazer papelaria personalizada. Comecei a fazer brigadeiro, depois chinelo personalizado, depois papelaria personalizada. Então, eu entrei no ramo das festas. Eu pesquisava muito. E aí, eu via os cenários das americanas e eu falava, gente, parece coisa feita de papel. Eu sei fazer isso. Comecei a fazer. Feio, tá? Nossa, tudo cagado, feio demais. Eu olhava a foto das americanas, eu olhava a minha foto e falava, não tá acontecendo. Tem alguma coisa errada, né? O que eu posso fazer? E aí eu achei um lugar que vendia umas imagens e falei, gente, isso aqui pode imprimir em lona, hein? E aí imprimi em lona, não imaginava, na época a gente nem imaginava, dá para imprimir em tecido? Como assim, né? Hoje dá para imprimir até café, dá para imprimir. Pois é. E aí, eu imprimi os primeiros fundos fotográficos em lona e as clientes ficavam doidas, porque como eu postava muita coisa de papelaria personalizada, eu tinha já esse mundo das festas, crianças estão, mães estão ali inseridas. Eu comecei a ficar conhecida com a papelaria personalizada, que também era cara, menino, uma caixinha minha. Enquanto o povo cobrava 50 centavos, cobrava R$7 uma caixinha. Só que eu fazia um negócio de outro mundo, essa papelaria que tem Você 3D, é a dor de todo pai. Oi? Você é a dor de todo pai. Os pais gostavam muito de mim. A hora que a mãe fala, vou fazer uma festinha assim, tô conversando com um fulano, ele já põe a mão no peito e fala, meu Deus, lá vai o cheque, lá vai o cartão, lá vai o cheque especial. Mas, e aí era uma papelaria diferenciada para a época, que era só adesivo. Não existia nem fita banana, Rafa. Eu colava as coisas com cola quente, esperava descer até dar uma secadinha e voltava com ela para ela ficar 3D. Madrugadas adentro, trabalhando por muito tempo, e eu era muito detalhista. Louca. Bom, você escolheu a fotografia, não tem como não confirmar. E aí,
as mães achavam que aquele fundo fotográfico era um cenário que eu montava. E chegava lá, era uma lona bem marmota, assim, pregada na parede, mas a foto era linda. Porque eu tinha tudo que um fotógrafo precisa ter. Eu tinha conhecimento técnico, tudo não, né? Mas eu tinha o conhecimento técnico da luz, porque foto é luz. Então a foto ela ficava boa, eu sabia distanciar a forma certa para o fundo parecer real. Então eu me destaquei pelo temático, no temático clean, vamos colocar assim, que era só um fundo, tudo bem coloridinho, enquanto o outro fotógrafo, que era super, né, ele super conhecido e tal, ele tinha acessórios e a criança acabava sendo... E tinha uma cenografia, praticamente. Isso, e a criança era parte daquele cenário, enquanto a criança era a evidência. Então, isso me fez me destacar inicialmente. E foi assim que eu entrei, depois de 3... Acabamos o podcast? Já contou sua vida inteira, a gente pode encerrar aqui. Obrigado pela presença. Obrigada. Mas vamos falar o seguinte, assim, eu sei que muita gente hoje entra, quando pesquisam ou querem entrar no mercado da fotografia infantil, óbvio que acabam caindo no cenário, né? Porque realmente faz uma diferença você fotografar em externo, onde você depende de vários fatores que não estão no seu controle, e quando você vai para dentro do estúdio, você consegue se organizar. Mas o que seria definido como ensaio temático? Porque tem gente que mistura ensaio temático com mini sessão. Como é que funciona? Como é que você define cada uma dessas para a pessoa saber exatamente o que ela vai fazer e o que ela vai vender? O ensaio temático é um ensaio com tema, né? Então, se eu tenho... vou fazer um ensaio de pipa. Não precisa ser Natal, não é só, né, as datas comemorativas, mas fazer um ensaio que o tema é pipa, é um ensaio temático, né? A gente pode fazer um ensaio temático clean. Então, o temático, ele não precisa ser abarrotado de coisas. Como que a gente faz um ensaio de pipa, por exemplo, ser um ensaio clean? Eu posso ter porque o clean não quer dizer que vai ser branco, né? Não confundam. Não confundam, gente. O clean é o mínimo de coisas possíveis que você pode colocar ali, né? O mínimo de interferência. Então, eu posso ter um fundo ou sem nada, um fundo branquinho, uma pipa, sabe? Eu posso ter um elemento, com umas nuvenzinhas isso, bem pouca coisa, com uma luz que vai trazer, porque o clean, ele tem também essa questão de uma luz mais suave, né? É um clean. Não que não seja uma luz, pode ser uma luz com sombra e luz, mas não uma luz muito contrastada, né? Então, você pode fazer, o temático é isso, é um tema. O que é a mini sessão? E as pessoas confundem muito esse tema mini sessão. A mini sessão, ela é uma estratégia, Eu posso falar para você que a mini sessão é a estratégia mais poderosa que um fotógrafo vai ter dentro da sua empresa. Porque é a mini sessão que vai disseminar o seu nome no mercado, é a mini sessão que vai fazer você ser reconhecido, né? Não só você ali, todo mundo está fotografando, várias pessoas fotografando, mas vai te trazer reconhecimento se aplicadas as estratégias de forma correta, né? Vai te ajudar a aumentar o valor do seu ticket, vai te ajudar a aumentar o valor do seu pacote comum. A mini sessão, ela vai te auxiliar em tudo isso. Só que as pessoas, elas usam um pouco a mini sessão sem conhecimento. E aí fazem de qualquer forma. Ou usa só o nome, né? Só o nome. A mini sessão é uma sessão pequena. É uma sessão onde tem poucas fotos, onde o tempo é curto e o valor, ele é relativamente menor. Menor quer dizer que ele vai ser extremamente baixo? Não. Ele é menor do que eu cobraria se fosse para uma pessoa. Isso porque eu tenho toda uma estratégia por trás de ganhar dinheiro não só com esse valor baixo que eu cobrei inicialmente, mas também com as fotos extras e com as coisas que eu vou vender depois. Ele tem a função de te destacar do mercado, porque a partir do momento que você consegue atender mais fotógrafos, consegue atender mais pessoas, você consegue aumentar um pouco mais a divulgação do boca a boca, digamos assim. Isso também, com certeza. Mas
o valor que você investe na sua cenografia, independente de ser clean ou não. O valor que você investe na experiência. Então, quanto mais pessoas vêm, mais eu tenho para poder investir. Se eu vou fotografar 2, 5 pessoas, eu posso investir X. Se eu vou fotografar 100 pessoas, eu posso investir muito mais. Então, isso vai te trazer diferenciação, porque diferenciação custa. Né? Você se diferenciar, entregar a experiência para o cliente, custa. Não é assim, entregar a experiência para o cliente. Se você ficar 20 minutos a mais por conta de uma experiência a mais que você... Tempo é dinheiro, custa, né? Independente se você não está entregando nada físico. É o seu tempo, na verdade, o seu tempo... 20 minutos a mais, no final das contas, é um cliente a menos. Exatamente. E o seu tempo é o que você tem que cobrar mais caro, porque é a única coisa que não volta, né? Ele acaba, ele tem fim. Então, se você não cobrar por ele, lá no futuro, o futuro vai cobrar para você do tempo que passou. Então, enfim. E a mini sessão é isso. Ela é uma estratégia poderosíssima de marketing para fotógrafo. E o que é importante falar é que a mini sessão não é só para ensaio de criança, né? Só ensaio infantil ou ensaio temático. Você pode usar para retrato corporativo, para fotografia de família, fotografia sensual, qualquer outro tipo de trabalho. Estou até pensando aqui em como encaixar isso no casamento. Será que dá para fazer uma mini sessão no casamento? Boa pergunta, hein? Ó, pode, dá para pensar numa estratégia, hein? Vamos pensar. Depois a gente faz um plano de negócio. Dá para usar, inclusive, em newborn. Mas como fazer uma mini sessão em newborn? A gente sabe que vai ser, não talvez 30 minutos, porque não tem essa previsão. Mas uma mini sessão em newborn pode ser só fotos com a criança enrolada no wrap. Não tem essa troca parte de acessórios, sem trocar, ficar isso. trocando muito tempo. É a parte que vai estar. O pai quer fotografar com a criança e a mãe e tudo mais, porque o bebê enrolado no wrap, ele dorme mais, porque ele está quentinho, ele está ali quase da forma que ele estava no útero. Então, ali é uma forma mais fácil da gente fotografar. Então, eu cheguei a fazer, quando eu subi muito o meu valor no newborn, né, quando eu fazia, eu criei um pacote de mini sessão, né, onde é uma sessão bem mais rápida, é uma sessão, a criança chega, o bebê chega, independente dele estar dormindo ou não, ele já vai sendo enrolado e vai fazer as fotos com os pais. Não, e dá para fazer também, pensando aqui, hoje tem muito estúdio que imitam uma casa, um Airbnb, tem uma cama, um sofá, um espaço, que de repente dá para você fazer um meio lifestyle em 30 minutos, né? Você tem um cenário, uma luz diferente, você faz ali sem precisar ficar também perdendo tempo enrolando e fazendo ele dormir. Faz o negócio acontecer, que dá para fazer uma mini sessão de meia hora, a não ser que a criança queira mamar e perde-se um pouquinho mais de tempo. Mas aí vamos começar a falar da parte de estrutura, porque é legal você ter essa possibilidade de criar um tema, criar um cenário e utilizar isso com uma frequência. Qual que é o primeiro passo? Afinal de contas, poxa, eu quero fazer, estou pensando, mas o que eu preciso pensar primeiro? Eu preciso planejar os custos, os investimentos, o lucro, ou preciso primeiro pensar num tema, pensar como eu vou montar o cenário, aonde vai ser, quando vai ser, como é que funciona? O planejamento, ele é o principal, né? Você saber o que você vai fazer. Porque a mini sessão, ela vem ali para... lógico que as mais que vão render mais para o estúdio são Natal e Dia das Mães. São as mais rentáveis. Mas você pode trazer várias. Um período, por exemplo, poxa, meu mês, por exemplo, em julho é um mês péssimo, eu não tenho nada no estúdio. Você pode tentar lançar ali uma mini sessão. Você pode lançar a mini sessão de gestante, enfim, como a gente falou. Mas o primeiro é o planejamento da sua agenda. Aonde eu vou encaixar minha primeira mini sessão aqui? Segundo é entender que você não tem que... você não tem que gastar demais nas suas sessões temáticas, nas suas mini sessões, né? Principalmente se for a primeira. Porque é um teste que você está fazendo, é uma introdução de um novo tipo de foto, até porque clientes que já são acostumados a fotografar em um ensaio convencional, um ensaio de 1, 2, 3 horas, ele vai estranhar. Então, você tem que entender que a mini sessão ela tem que estar
tudo explicado para o cliente. Você tem que ter suas regras. Quais vão ser as regras da minha mini sessão? Então, eu tenho um tempo estimado, eu vou ter um período que eu vou poder esperar o meu cliente. Então, eu vou marcar de quanto em quanto tempo esse ensaio. Se eu tiver algum problema com o cliente, porque quando é no início, a gente não tem o time direito, sabe? Passou um tempo, você fala, nossa, será que eu consegui, não consegui? Então, você tem que ter planejamento para não ser um tiro no pé. Que aí o cliente vai sair de lá e falar, nossa, que coisa horrorosa, experiência horrorosa. Eu tava lá, Porque minha mini sessão foi assim, a primeira. Eu falei, cara, eu vou... Porque não existia mini sessão no Brasil quando eu fiz a primeira. Eu vi as americanas fazendo, eu falei, gente, eu posso fazer isso, eu acho que eu vou ficar rica com isso aí. Porque como eu não tinha cliente, porque eu cobrava um valor alto, falei, então, vou fazer uma mini sessão, vou cobrar. Porque a mini sessão, ela é uma promoção. Então, só que dentro de uma estratégia, né? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um mini cenário, vou cobrar um valor mais baixo e vou vender isso. Eu sei que eu fechei 30 vagas assim, ó. Eu fechei 30 vagas, eu falei, gente, vou ficar rica. Esse é uma outra polêmica que a gente conversa um outro dia. Não foi assim que aconteceu, porque, cara... mas eu achei que ia dar muito certo, e deu muito certo, na verdade. Só que o que eu não sabia é que eu ia gastar tanto depois, entendeu? Mas eu fechei 30 vagas. Em sábado e domingo eu coloquei 15 pessoas, um dia 15 e outro. Falei, tá tranquilo. Eu vejo as americanas lá marcando 30 em 30 minutos, vou marcar 30 minutos de foto, 10 de escolha. Que no caso eu sempre escolhi presencialmente. Vai dar tranquilo. As crianças chegavam, as crianças choravam, as crianças faziam... E eu falava, meu Deus do céu, já passou 10, já Tô passou 20. Tô só nos 10 de escolha agora. E aí, atrasava, meus clientes atrasados. Teve cliente esperando 1 hora. Então, assim, foi loucura. Por quê? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só fiz. Mas foi a minha maior escola, assim. Foi maravilhoso, porque eu aprendi a me conectar, eu aprendi a ser ágil, eu aprendi... Todas as regras que a gente foi implementando foi por conta de problemas que foram acontecendo. Então, me deu uma experiência tão grande e tão importante para o meu estúdio, para todos os outros ensaios, inclusive. Foi legal. E eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Não, respondeu. E aí eu estava esperando para poder juntar um pouquinho, porque a gente começou falando de ensaio temático e falou de mini sessão. Existe a possibilidade, ou você acha que é a melhor escolha, juntar os dois, por você fazer mini sessões baseada nos ensaios temáticos, de aproveitar um cenário específico ou de uma data comemorativa, por exemplo? É aí que a mini sessão ela dá mais certo, né? Aproveitar da data comemorativa como motivo. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, é uma sessão que não dá tão certo, pode dar certo. Eu acho que é muito de região, sabe, Rafa? Quais são as sessões que vão dar mais certo, que você acha que tem que investir? Você tem que conhecer seu público. Porque, por exemplo, no Nordeste com certeza vai dar muito certo se você fizer festa junina. São João. Né? São João e tal. Mas e lá no Sul? Lá no Sul não vai pegar. Mas lá no Sul tem a festa da prenda, se eu não me engano. É um negócio temático deles que dá super... né? Então, assim, você tem que estudar. E eu acho que a vivência, ela te mostra muito melhor o que dá certo e o que não dá. Porque você tem que conhecer o seu público. Mas, assim, as pessoas, elas compram o que elas veem. Não adianta você tentar vender algo que elas não sabem nem o que é. Ah, Dia dos Pais. Foi lá, postou uma foto. Você quer que sua agenda lote. Não vai lotar. Então, assim, eu acho que os ensaios temáticos, eles podem vir na mini sessão forte e você entender quais são. O Dia das Crianças dá bastante. Páscoa, você faz Páscoa? Eu parei de fazer Páscoa. Por quê? Por conta de estratégia. Meu público, eu vi que lá na minha cidade, no meu estado, na época que eu comecei, tinha um déficit muito grande de fotógrafo infantil, né, de crianças mais velhas. Eu falei, gente, isso é um mercado que ninguém está explorando, então eu quero ir para eles, tanto que meus cenários começaram a crescer. Lembra que eu falei que você vende, que você posta? Mesmo eu fotografando bebês, eu não postava bebês, porque eu queria as crianças mais velhas. Então, eu postava muita criança mais velha e começou a vir muita criança mais velha. E aí, então assim, eu falei, gente, eu não vou fazer Páscoa, porque Páscoa vai atrapalhar o meu Dia das Mães, porque eu começo bem antes, eu começo a gerar desejo. Então, eu vou ter
vou ter que trabalhar 2 campanhas. Aí a mãe que faz Páscoa e Dia das Mães, ela não vai gastar o dobro, ela vai dividir ali o financeiro. Então, eu prefiro que ela gaste tudo no Dia das Mães. Para mim, é muito mais rentável fazer uma sessão, porque eu tenho um investimento no cenário, eu tenho todo o meu, assim, já está tudo certo. A edição de todas as fotos vão ser basicamente iguais. O posicionamento eu já vou pegando. É muito mais vantajoso eu pegar e fazer 3 meses de um mesmo ensaio do que eu fazer cada mês um ensaio diferente. Mas é claro, se eu vendo, se eu tenho público para vender durante 3 meses. Não, e querendo ou não, na Páscoa você está concorrendo com o coelhinho, né? Porque hoje em dia o preço do ovo é o preço de uma sessão. Então a pessoa fala, ixi, agora? Eu dou um ovo ou dou uma foto? Ela fica ali pesando na balança e no final das contas a maioria acaba escolhendo pelo chocolate. É verdade, Rafa. É isso aí. Então eu parei de fazer, até porque... né, meu público, o público de crianças maiores não fotografa tanto Páscoa, é mais bebezinho, né? São mais os primeiros anos ali. Então, é tudo estratégia e planejamento. Dá certo, não dá? O que que vai ser? É igual o Dia das Crianças, eu, assim, sou doida para fazer de novo, mas interfere total no meu Natal, sabe? Então, eu prefiro ganhar mais no Natal, fazer uma coisa bem planejada, gerar bastante desejo, criar bastante curiosidade, gerar desejo para que meu Natal seja bombástico e que banque bastante tempo do meu estúdio. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando do calendário e falar justamente sobre esse planejamento, porque você falou, poxa, é difícil eu fazer todo mês um ensaio temático, porque tem que pensar no cenário, mudar o cenário, criar o desejo, vender o trabalho e fotografar, ou seja, é muita coisa para acontecer em 30 dias, né? Você não, às vezes não dá conta de você mal vender um, tem que já montar o outro cenário. E você fala, tanto na divulgação dos seus cursos e nas lives e etc., muito do tipo, olha, eu planejo o Dia das Mães, planejo o Natal, porque são 3 meses de planejamento, gerando desejo. Como é trabalhar com isso? Porque eu fico pensando assim, pô, mas se ela trabalha, sei lá, 4 vezes por ano, né? Porque a conta é mais ou menos essa, são 4 ou 5 datas super importantes. Como é que é o resto financeiro do ano? Porque ela vai gastar com o cenário, vai estar o tempo todo dedicada àquilo. E de repente, cara, tipo, ela vai fotografar um mês. E aí vai ficar mais 3 sem fotografar e vai fotografar mais um. E como é que é a parte de planejar o calendário, mas pensando também pelo lado financeiro, porque vai ter custo, vai ter investimento e depois você precisa pensar no lucro. Uhum. Então, sobre a parte do planejamento, janeiro é quando eu faço meu planejamento anual. É quando eu tiro minhas férias e aí eu sento, abro um calendário, até postei esses dias, eu sou muito visual, né? Eu fiz várias planilhas para os meus alunos lá, para eles pintarem, inclusive, né? O calendário anual, para eles pintarem, ó, aqui, folga. Primeira coisa que você tem que fazer no seu planejamento é separar os dias de folga, porque senão você coloca tudo de trabalho. Então, se separa, folga, vai separando, eu tô em todo o calendário. Então, tem post-it pela casa inteira. Tem. Eu coloquei um papel, né? E aí eu tô com todos os meus meses. Eu faço no caderno também, mas eu gosto de jogar na parede porque ali eu consigo ver, sabe, de uma forma bem ampla e consigo entender melhor. O que acontece, Rafa? Hoje eu trabalho muito a questão da fotografia e da mentoria. Então a mentoria, ela me tira muito tempo, né? Eu tenho que criar conteúdos, eu tenho que fazer lives, eu tenho que, né, fazer aulas com os alunos, então me tira um pouco. Então, hoje eu divido a minha agenda entre fotografar e mentorar. Tanto que o nosso curso vai sair agora em julho, se Deus quiser. Então, é um período que eu já tirei ali só para isso. Eu planejo, e aí... Hoje, já tem 2, 3 anos que a gente trabalha só com campanhas. O que é a campanha? A campanha é uma sessão fotográfica que tem data de início, data de fim. Fora daquela campanha, eu não fotografo mais. Então, começa e termina. E aí, eu estava trabalhando com 4 campanhas no ano. Hoje, eu já trabalho com 3. Então, quais são as 3 campanhas?
Dia das Mães, que é um início, só que a gente não foca só em Dia das Mães. Por exemplo, no cenário Dia das Mães esse ano eu fotografei 15 anos, 40 anos. Então, eu penso sempre Você no cenário. otimizou o processo. Isso. E a forma de vender também, a gente explica que dá, né? Eu sou gestante, gostaria de um orçamento de gestante. Eu não faço gestante fora da campanha. Dentro desse cenário, se você gostar do cenário, a gente fez gestante também. Então, eu apresento todos os orçamentos que são solicitados a mim, é apresentado o mesmo orçamento daquela campanha vigente. Depois, eu tenho a campanha de corporativos, né? Que aí eu fotografo só sessões corporativas depois Natal. Então, só faço isso aí. Ju, e se aparecer um Smash the Cake? Não faço mais. Não faço nada mais, assim, é só dentro das campanhas. Para mim, funciona muito bem. Por quê? Porque o valor que eu ganho, que entra, né, nas minhas campanhas, ele é um valor bem alto, que banca meses no meu estúdio. Natal, por exemplo, banca muito tempo do meu estúdio. Então, eu consigo ter um lucro alto e eu consigo manter o meu estúdio fazendo 3 campanhas por ano. Isso hoje, né, trabalhando. Na verdade, eu acho que antes a gente conseguiria também, mas a organização para isso, sabe, eu não me via não fazendo Smash the Cake, eu não me via não fazendo uma gestante. Então, só que hoje eu falei, não, eu preciso dar Porque querendo ou não, foco. existe um apego, né? Você tem já uma história construída em cima desse tipo de trabalho que às vezes você fala, mas poxa, né? Podia abrir, ó. Aí é uma mãe que você já fotografou uma outra criança e fala, nasceu a segunda, e aí como é que faz? Exatamente. Tem que ter um pouquinho também depois de desapego para você fazer o negócio acontecer. E a gente acaba perdendo o cliente, porque às vezes uma pessoa que fez ensaio com a gente, quer fazer o ensaio com a gente, minha filha nasceu, fez newborn, por exemplo, não faço newborn mais, fez com outra fotógrafa, aí no ensaio de Dia das Mães, ela não vai fazer comigo às vezes, ela já criou uma conexão com aquela outra fotógrafa, então você acaba sim perdendo. Mas é isso, gente, tem mercado para todo mundo e saber trabalhar. Mas também abre agenda para uma pessoa nova. Exatamente, isso aí. Então é isso. A questão financeira, a outra questão é a questão financeira que você falou, né? De se organizar, porque eu imagino que quem está começando, no final das contas, vai ter que fazer bastante. Vai ter que ganhar na quantidade para fazer o negócio acontecer. Mas ela já precisa ir se preparando para que... E eu acho que talvez seja essa uma das maiores dificuldades, que é o pós, porque não adianta você fazer 30, 40 sessões e depois você não conseguir entregar isso, e aí tem que fotografar uma outra sessão e vai acumulando. Exatamente. E o negócio não termina nunca mais. Eu trabalhei muitos anos, eu presa, eu fotografando, eu escolhendo, eu fazendo contrato, porque eu sempre tive contrato, minha empresa sempre funcionou muito certinho, eu sou muito chata em relação a isso, sabe? Então, sempre teve contrato, eu editava foto, eu fazia tudo da empresa. Então, eu tinha que ter um planejamento da seguinte forma. Esse é o problema, as pessoas não conseguem se planejar, não tem tempo. Só que quem não tem tempo, quem trabalha demais, não ganha dinheiro, né? Porque só trabalha para pagar a conta, porque não tem planejamento. Então, o que eu fazia? Eu me planejava da seguinte forma. Quantas fotos eu consigo editar por dia, em média? Hoje, no curso, eu tenho uma planilha, eu desenvolvi uma planilha, eu sou péssima com planilha. Eu detesto planilha, meu negócio é todo na escrita. Então, eu passei mais de quase 2 meses fazendo uma planilha para os meus alunos para me dar resultado de tudo. Por exemplo, se eu tenho X dias no mês, nesses X dias, para fotografia, para campanha, eu só tenho X, porque os outros eu vou fazer, enfim... quantas fotos eu consigo editar por dia? Quanto isso, ou quantas horas? Quanto isso toma do meu mês? Então, quantas fotos em média eu vendo por cliente? Lógico que isso você tem que começar a avaliar desde a sua... Não é que desde a sua primeira. Se você nunca avaliou, avalie agora, a partir dessa. Começa a pensar agora. Eu tô falando assim, a pessoa que está começando, ela tem que avaliar. Em média, quantas fotos eu vendi por cliente? Quanto tempo eu estou levando? Então, vamos supor, eu vendi 100 fotos ao total e 100 fotos eu trato em 5 dias. Então, num mês de 30, só para ficar que faça a conta, eu vou conseguir fotografar durante 25 dias. Dentro desses 25 dias, eu tenho que tirar para se acontecer algum BO, alguma coisa, né? Então, quais os dias da folga? Então, o planejamento, ele é minucioso para você saber quais os dias que você vai editar, quais os dias que você vai fotografar, porque senão você se perde.
E o time também, tem gente que começa por esse motivo que a gente não faz de Páscoa e Dia das Mães. Porque acabou Páscoa, já está em cima do Dia das Mães. Você acaba conseguindo atender pouca gente, porque você não tem mais tempo de editar, entregar. Então, acaba que você perde o dinheiro quando você não tem essa organização, quando você faz muito ensaio. Você monta aquele cenário, ele tem todo um trabalho, um custo para montar aquele cenário e às vezes nem se paga, sabe? Eu vejo muito, eu já analisei muito aluno meu que acha que está ganhando dinheiro. E quando a gente faz a análise, mostra, você tá... Então, quanto você percebe sozinho? Porque você está pagando para trabalhar. Entendeu? Acho que talvez você fazer nada, assim, sabe? Porque o custo daquilo, que aquilo gerou, o tempo de trabalho, tudo que ela gastou, não está se pagando, assim. E muito fotógrafo não tem essa noção, né? Muito fotógrafo não consegue ter. Então, o planejamento, ele é outra coisa que é importante para o financeiro. Você sabe quanto que você gasta? Porque se eu falar seu Prolabore, tem fotógrafo... Oi? Eu choro. Porque, na verdade, a maioria dos fotógrafos fazem o quê? Junta conta com conta, pega o cartão da empresa, gasta ele mesmo, é da empresa. Se é que tem o cartão da empresa, porque às vezes até é o cartão pessoal. Exatamente. Então, junta tudo. Você não sabe quanto você gasta com você. Então, primeira coisa, você tem que saber quanto você tem que se pagar. Porque, por exemplo, nós somos a empresa, eu e meu marido trabalhamos juntos. Não tem fonte de renda de outro lugar. Então, assim, deu ruim, não tem de onde pegar. O mês está ruim, não tem, eita, o salário cobre aqui, não existe isso. Então, é o meu salário dele, que a gente tem que pagar, porque todas as nossas contas vêm da empresa. Sim. Então, quanto que eu gasto? E aí a empresa tá mal, o que do meu gasto? Porque o mais caro da minha empresa é o meu salário, né, no caso. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, assim, bicho pegou aqui, ó, ficamos um mês mais apertados. É todo mês que você vai fazer sobrancelha, unha, cílios, cabelo, perere pororó, caixinha de fósforo, vai comprar roupa? Não vai. Você não vai tirar da sua empresa. Então, você vai diminuir o seu salário com as coisas que não precisam ser, né, que não são prioridades, para conseguir manter a empresa estabilizada. Isso, quando acontece, igual eu sempre falava com os meus alunos, gente, vocês precisam ter a parte assim estruturada financeira, porque se acontece alguma coisa que você tem que parar 1, 2, 3, 5 meses, imagina, aí veio pandemia e muita gente faliu, né, inclusive. Então, assim, tem que ter uma organização, tem que saber quanto é o custo fixo mensal da sua empresa, incluindo o seu salário, para que você faça uma programação financeira do que você precisa trabalhar. Mesmo porque depois, além desses custos, tem mais o custo daquela campanha em si, que é a construção do cenário, quanto você vai usar de divulgação, de anúncio pago, de etc. Exatamente. Etc. É muita coisa, gente. Eu sei, às vezes a gente fala, Jesus, tá vendo? Mas escolheu fotografia achando que ia ser fácil e vai ter que estudar matemática e economia. Achando que apertar um botão. E aí, como a gente tá falando do cenário, é uma coisa também que às vezes pega, né? Você falou que se inspirou muito, via muito as fotógrafas americanas e se inspirava para poder fazer os seus. Hoje, as pessoas acabam que usando os fotógrafos são referências aqui no Brasil, você e outras pessoas, e falam, cara, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. E acabam, muitas vezes, fazendo uma super produção, pensando num cenário gigantesco para realmente valer a pena, ou como se o cenário fosse vender o trabalho como se, por si só, né? Como é que é essa questão do planejamento do cenário? De pensar assim, vamos dizer, eu estou começando. É importante eu pensar num cenário sempre mais simples e que aí, na vez de falar simples para o cliente, a gente fala que é um cenário clean, que é uma estratégia de marketing. Exatamente. Ou dá para fazer coisas mais produzidas, gastando menos. Como é que hoje a gente poderia, de repente, começar para depois evoluir para alguma coisa um pouco mais produzida? Montar cenário, tem vários fatores aí, né? A primeira coisa é o seu tempo, porque você doando o seu tempo para montar o cenário vai ficar muito mais barato. Mas até que ponto você tem essa habilidade e até que ponto você tem esse tempo disponível? Porque aí, se você está dispondo do seu tempo, por exemplo,
gente fecha o estúdio durante tivemos um cenário que tivemos 3 meses de montagem. Então, 3 meses parado, que a sessão ela tem que bancar também esses 3 meses. Então, a conta ela tem que fechar no final. A gente está aqui, por exemplo, por conta disso. Eu ia comentar a gente está no Natal. Né? Vocês estão quase uma semana fora para ver o cenário para o Natal. Isso, e a gente nem chegou no meio do ano ainda. Exatamente. A gente está na feira. Tem essa feira em fevereiro, se eu não me engano, mas eu não vim porque a gente estava ali planejando o Dia das Mães. Mas eu tô sempre aqui, assim, janeiro eu já tenho o projeto do meu Natal. Então, assim, acabou Natal, eu já tenho o projeto do meu Natal, já sei, porque assim fica mais fácil, eu compro na feira, é mais barato, mesmo pagando passagem e tudo mais. A gente consegue ver tendências, né? Enfim, tudo isso. Tendências essas que estão meio... Mas, enfim. Então, Rafa, esqueci o que eu estava falando de novo aqui. Do planejamento dos cenários. Isso. O tamanho do cenário, as pessoas agora estão focadas em gastar, né? Gastar. Um fundo fotográfico com uma iluminação bem feita, porque, primeiramente, vamos pensar no Natal. Natal é luz. Se você gastar, eu vejo pessoas gastando horrores, eu falo, gente, isso aqui não gastou menos de 10 mil, 12 mil para fazer isso aqui. A foto toda cagada. Por quê? Porque quer gastar com cenografia, mas não quer investir em conhecimento. Não quer fazer um curso de iluminação, não quer fazer um curso, enfim. E o que acontece? O cenário bonito, ele não salva foto feia. Ai, vai ter fotógrafo com raiva de mim aqui, será? Mas não é isso, assim, não adianta investir tanto numa superprodução e não conseguir fazer uma foto bem feita. Porque o que traz ali a vontade, né, o desejo de uma mãe fazer uma foto, não é questão de... Eu não estou falando só qualidade, porque tem tudo. A mãe se vê... Tem uma conexão na sua foto, você consegue trazer, não é só uma fotinha ali que parece que ela foi ali no shopping, sentou do lado do Papai Noel e fez uma foto. Uma iluminação bem feita traz sentimento, né? Um posicionamento bem feito traz sentimento. Tudo isso gera desejo para vender o seu trabalho. Então, a primeira coisa você começa com o simples. O simples, ele funciona muito bem. Então, se você tiver uma poltrona e uma árvore, se você tiver um fundo fotográfico, faça bem feito, entregue uma boa experiência para o seu cliente. Isso vai fazer com que o seu trabalho seja divulgado, sabe, pelas pessoas, porque o resultado final da foto, ela importa, mas todo o processo, né, como ele foi atendido, como foi fotografado, qual foi o resultado da foto, o que ela vai lembrar daquele momento. Então, não precisa de grandes cenografias e tem que tomar cuidado, porque o investimento alto, ele acaba fazendo, a pessoa vai lá, investe muito e no final não vendeu nada, sabe? Tem que começar pequeno. Eu não comecei grande, eu comecei pequeno, eu comecei entendendo, né? Como que eu posso fazer? Rafa, se eu pudesse mostrar como que eu comecei, meu primeiro cenário de Natal foi uma árvore, não, foi foi uma caminha, uma árvore, um fundo de madeira, horroroso. Eu tinha um conhecimento técnico, mas pensa no Natal que eu caguei. Foi esse aí. Uma lona parecendo madeira, né? E super perto, não coloquei proporção de fundo. E era isso. E aí depois eu fiz, que esse ficou lindo, né? Que foi até minha parceira que montou essa árvore. Foi uma árvore feita de caixotes de feira. Não era uma árvore de Natal. Eram vários caixotes de feira montando uma árvore e um tronco. As fotos são lindas. E assim, as mães ficaram alucinadas, sabe? Foi o meu primeiro cenário de Natal. Então, assim, foi uma evolução, eu fui evoluindo, crescendo aos poucos, vendo que era possível investir. Eu não investi para ganhar dinheiro, eu ganhei dinheiro para investir. E isso é importante. Eu ia pontuar isso, porque as pessoas às vezes têm uma graninha e querem gastar tudo para fazer o negócio e esquecem do principal, que é a técnica fotográfica. Mas que poderia ser o contrário, ela vai ganhando um pouquinho mais e no outro ano vai investindo um pouquinho mais. Então, começa com um caixote de feira, depois põe uma árvore mais bonitinha, depois aumenta o tamanho da árvore e assim vai até fazer um cenário do jeito que se espera. E tem alguma dica para quem está começando assim, do tipo, sei lá, vai no Pinterest que tem muita coisa legal para começar?
Primeira dica é não foque as suas energias só em fotógrafo. Primeiro que se você ficar só pesquisando fotógrafo, você vai criar ali uma comparação gigantesca que você vai achar sempre que você é muito ruim. Porque a gente pega, quando a gente se inspira em pessoas ou em fotógrafos que tem um trabalho muito lindo, que tem um cenário muito lindo, alguma coisa, e acaba que a gente não tem, cada um está numa realidade. Cada um investiu um tempo, um financeiro, um tempo de carreira, tem um conhecimento agregado ali. E você, às vezes, não tem aquele conhecimento. Então, quando a gente se inspira muito só em fotógrafos, a gente... Cara, eu não consigo, meu trabalho não vai... Então, você começar a ver outras coisas, sabe? Você vê... Veja muitos filmes, veja vitrines, sabe? Eu gosto muito de ver vitrines, me inspirar em vitrines para fazer os meus cenários, as minhas cenografias, né? Essa cenografia, por exemplo, vários Dia das Mães que eu já fiz foi cenografia de vitrine. Casamento, festa infantil. Eu falo que festa infantil é o lugar mais, assim, mais top, por exemplo, principalmente para quem faz Smash the Cake. Ou cenografias de temáticos, né? O Smash the Cake, se você se inspirar em festas, você vai ver tanta coisa nova vindo que pessoas não... Sabe, hoje já está mais fácil, o Pinterest está aí, mas se inspire em outras coisas, busque outras referências. E se você buscar um fotógrafo, você vai ficar aqui, vou copiar, sabe? Eu vou fazer igual. E aí você vai ficar travado, não vai conseguir expandir sua criatividade. E aí tem uma coisa que, conhecendo o trabalho de muitos fotógrafos, eu acho que é legal, é não ter medo de arriscar, né? Que isso faz uma grande diferença. Eu vou usar como exemplo aqui, porque é uma amiga minha, então é tranquilo falar sobre ela, que é a Mari Siqueira. Todo mundo, quando pensa num cenário de mães ou de família, pensa num cenário colorido, né? Às vezes clean, às vezes... uma coisa mais delicada, e ela fez na última sessão, agora na última campanha dela, um cenário todo preto, né, com fundo cinza bem escuro, assim, bem chumbo, com umas flores que saem bem escuras. E aí, cara, você vai pensar assim, meu, cenário de mãe normalmente é vermelho, tem coração e tal, e um cenário preto. E, cara, ficou muito bonito, porque é uma coisa muito sofisticada, sabe? E isso transmite na hora que você vê a fotografia. Então você fala assim, cara, que diferente, porque não é comum uma pessoa fazer um cenário preto, um cinza chumbo, com umas flores gigantes, as flores, né? Porque ela faz parte do cenário. Até, se eu não estou me enganado, ela meio que se mistura com a poltrona, então meio que a pessoa está inserida no meio das flores, aí tem uma flor branca no meio. Então, assim, uma coisa que chama a atenção, que faz a diferença, e que pode ser o principal diferencial do seu trabalho, que é se arriscar a fazer algo que não é tão comum num mundo que vive colorido, um mundo que vive clean, vermelho, rosa, amarelo, né? Que é o normal. O que eu queria saber, depois de tudo isso, porque, nossa, já me cansei só de pensar nas contas para fazer, de cenário, de planejar. Eu não consigo planejar o que eu vou fazer de almoço amanhã, imagina 3 meses para eu trabalhar só 3 vezes por ano. Dentro de tudo isso... Você vai ter mais tempo. Não vou. Com as crianças em casa, não dá tempo. Vou trabalhar, vou trabalhar fora. E aí o que eu queria saber é, porque existe uma questão de estratégia. Porque, querendo ou não, depois de todo o planejamento, e você vai ter que investir nisso, você precisa vender as mini sessões ou os ensaios temáticos. Normalmente, quais são as principais estratégias para você poder gerar desejo no cliente para que ele compre, que compense você ter todo esse trabalho de planejamento, tanto do cenário quanto financeiro? Existem várias estratégias, mas assim, vamos pensar no básico que tem que ser feito. Você vende o que você não vende o que você não mostra, né? Então vamos falar em postar hoje, que hoje a internet está aí. Apesar de que eu acho que, para mim, o marketing offline, que é o pouco falado, né, hoje, tão pouco falado, mas o marketing offline, o boca a boca, a indicação, para mim, é o que hoje está mais em alta e que funciona muito, mas existem as estratégias para que você consiga fazer isso funcionar, né? Mas, assim, você precisa fazer, eu falo... As pessoas, às vezes, começam o ensaio Dia das Mães. Comecei meu cliente. Primeiro ensaio, cliente. Você tem que fazer ensaio teste, 1, 2, 3. Depois você começa a fazer ensaio marketing.
O ensaio teste é diferente do ensaio marketing. O que é o ensaio teste? São os primeiros ensaios que saem geralmente cagados. Porque quando você tem alguém que te paga, Rafa, você não pode errar. Quando você tem alguém que você tem que dar foto, eu chamei a vizinha lá, que ela é super famosa e tal. Se você faz o seu ensaio teste com alguém que você tem obrigação de entregar um bom trabalho, você não vai querer errar, você vai querer acertar. E esse é o problema, a gente quer acertar. Mas é no erro. Quantas vezes eu monto e remonto cenário? Meu Dia das Mães esse ano foi com flores, só que coloridas. Só que eu falei que eu queria uma coisa básica, eu queria vir para um negócio um pouco mais clean. Chegaram as flores, porque eu trabalho 100% com flash. Quando estourou o flash, falei, Jesus, que coisa horrorosa, as flores. Não tem flor, ficou assim, nossa, morto. Falei, não sou eu. Fui lá, peguei, pintei as flores. Eu fiz vários ensaios antes, com o Diogo, com a Maria. Então, esse é o ensaio teste de luz. Primeiro, luz, posicionamento das peças. Para isso que existe o marido. Para isso que existe o marido. Se não tem marido, pega o irmão, a mãe, qualquer pessoa. Depois, o mais importante aí, que é para venda, o ensaio marketing. O que é o ensaio marketing? Você vai fazer 1, 2, 3, 4 ensaios gratuitos, né? Por que gratuitos? Porque ali, se você for esperar seu primeiro cliente, aí você faz um cliente aqui, aí o outro agendou mais próximo, você vai perder o time. Você tem que ter os primeiros clientes. Hoje eu já faço muito com as minhas permutas. Os meus primeiros horários são as minhas permutas, que é uma outra estratégia que eu tenho. Então, assim, você pode chamar uma pessoa que influencia, né, na sua região, Ju, serve blogueira? Eu tenho minhas dúvidas se blogueira vai te dar um resultado. Eu acho que o influenciador é aquele que não independe da quantidade de seguidores dele. É a pessoa que está ali num ramo, por exemplo, um médico, um obstetra, ele vai te dar muito mais clientes newborn ou de parto do que uma blogueira que está ganhando um bebê, porque a blogueira tem seguidores do Brasil inteiro. E de todos os níveis, né? Nem sempre são aqueles que vão te contratar. Exatamente. Então, assim, enfim, você tem que ver quem realmente vale a pena. Faz esses ensaios primeiros, capta material, porque não adianta você postar 1, 2 vezes e falar, não fechei a agenda. Você tem que fazer com que seu cliente comece a entender que aquilo é para ele. Vou dar a estratégia do meu Dia das Mães. O que eu fiz no meu dia? Posso dar? Do tempo ainda? 5 horas. Depois o pessoal faz o Pix pelo workshop que a gente vai fazer agora. Vou falar rapidinho da estratégia do meu Dia das Mães. Eu tinha um congresso para ir em BH. A minha avó mora em João Molevade, né? Eu sou de João Molevade, fui criada na Bahia, mas sou de lá. Minha mãe estava em João Molevade. Eu já queria ver minha família há muito tempo, minha avó. E eu falei, cara, tá perto do Dia das Mães, vamos gerar um conteúdo legal? Então, a todo momento, a gente fez, né? Aí fomos de BH, fomos para Molevade, fiz vídeo chegando. Eu não vendi o meu ensaio. Eu comecei a falar da importância de dar importância para o que importa, né? Eu falar do quanto você tem de tempo com a sua família, dos registros que você está fazendo, da importância da fotografia impressa. Em momento algum eu estava vendendo ensaio. Eu falei várias vezes da importância de imprimir fotos, de ter álbuns, de ter fotos impressas, de fazer fotos, inclusive de celular, sabe? Contei uma história que era uma foto que eu estava numa geladeira, assim, meu avô me dando bronca, e eu só lembrava daquilo porque eu tinha fotografia. Então eu comecei a acionar gatilhos na cabeça da mãe que realmente, e vários clientes me falaram isso, assim, várias pessoas, inclusive, que não fotografaram, mas, assim, me mandaram mensagem, o tempo inteiro eu estava recebendo mensagem, Ju, como eu não tinha pensado nisso? Cara, é verdade, nossa, eu preciso imprimir minhas fotos. Nossa, então eu comecei a gerar essa conexão com a fotografia e com a importância da fotografia e de estar junto. Fiz muitos vídeos, muitos stories e tudo mais, e depois eu comecei a falar do meu Dia das Mães. Só que, quando eu abri a agenda, eu falei, não é sobre cenário, é sobre a importância do momento. Inclusive, esse era o último tópico aqui, tá escrito, não é sobre cenário. Ele tá me dando uma dica aqui, hein? Não, é só para falar que era pra gente tocar nesse assunto, porque é muito bacana, e aproveitando um pouco desse momento que o Rio Grande do Sul está passando, a gente tem um vídeo que está viralizando
de uma moça que estava super preocupada com as fotos que estavam em casa e depois eles conseguiram encontrar. E tem muito fotógrafo ensinando como recuperar as fotos impressas. E aí é o que a gente sempre fala, porque parece às vezes clichê ou um argumento de vendedor, mas vamos pensar o seguinte, essa moça teve a casa invadida por água. Provavelmente o computador, o notebook que estava lá, foi pro beleléu. E ela só tem as fotos porque elas estavam impressas dentro de uma caixa, sei lá, em cima do guarda-roupa, em algum lugar que a água não afetou. Ou, das pessoas que tiveram a foto impressa afetada, os fotógrafos ensinando que jogando um pouquinho de água, deixando secar, essas fotos são recuperáveis, né? Você tem as fotografias de novo. Então, assim, não é uma besteira, não é um argumento de venda e não é uma coisa que a gente usa só para valorizar o nosso trabalho. É realmente a fotografia impressa, é um backup da nossa memória. Porque de todas as possibilidades que a gente tem hoje, de nuvem, de celular, de pendrive, de computador... A mais segura. A mais segura, a que corre menos riscos de ser perdida em algum momento, é a fotografia impressa. Você não precisa de senha. Você pode compartilhar com mais pessoas ao mesmo tempo, de cada um poder compartilhar suas histórias. Porque no celular a pessoa passa pro lado, para cima e acabou, não conta a história, ela só vê e passa. E quando você abre um álbum, uma caixinha de fotos, faz realmente a diferença. E é super importante que o fotógrafo, quando ele trabalha com família, com casamento, com newborn, que ele tenha isso na cabeça e que ele consiga passar essa mensagem, gerar o desejo nas pessoas através desse argumento e não usar isso só como para vender um produto ou um álbum. Isso é uma coisa, Rafa, que eu acredito de verdade. E isso, assim, para você ter ideia, quase todos os meus clientes compram álbum. Eu, há anos, desde 2015, não sai um trabalho do meu estúdio sem a fotografia impressa. Dia das Mães, por exemplo, mesmo, né, porque o álbum é depois, mas antes tinha álbum nos pacotes, eu tinha uma estratégia de álbum, mas hoje, por exemplo, que eu não tenho álbum mais e sei que algumas pessoas não vão contratar álbum, todo cliente saía de lá com a foto impressa já dentro do quadro, era o presente, era a experiência posterior que a gente entregava para o cliente. Então, na hora de dar tchau para o cliente, eu falava, peraí, tem uma coisa que eu quero te entregar. Um brinde, Entregava um presente, quando ela abria, era um quadro com a foto impressa já do ensaio. Então, eu acredito realmente nisso, eu sempre ensinei, falei isso, da importância para os meus alunos, porque esse é um propósito. Eu tenho uma memória extremamente curta. E eu não lembro de quase nada de coisas assim, da minha filha, por exemplo. Eu não lembro da minha filha pequena. Eu não consigo lembrar. O que eu lembro são coisas que eu tenho vídeo e foto. Então, para mim é real isso, sabe? E eu tenho muitos relatos também, porque eu vendo foto presencial. Até hoje, para mim é importante esse momento de conexão e eu falo que eu educo o meu mercado, eu educo o meu cliente no momento que eu estou sentada com ele conversando. Porque se eu falar, você quer um álbum? Ele vai falar, não. Mas eu vou falar para ele a importância de ter aquilo impresso. Então, eu realmente falo e acredito. Não foi um argumento só, mas essa foi a minha estratégia de lançamento. E voltando, né, e eu creio que todo fotógrafo tem que falar sobre isso, porque a gente acaba só vendendo o nosso trabalho, tanto que a gente fechou com uma agência para fazer o lançamento dessa campanha e eles queriam vender o meu trabalho. E eu gastei dinheiro, mas eu não quis continuar, porque eu falei, não é o meu trabalho, é o meu propósito que eu quero vender. E é isso, é o que eu acredito. E deu super certo, foi muito legal, o ensaio foi super bom, assim. Mas aí a estratégia foi essa, de gerar primeiro eu gerei conexão, depois eu gerei curiosidade, porque aí vem, vamos lançar a nossa campanha, porque todo mundo, gente, Juliana, eu diminuí as cenografias, o que a Ju vai fazer e tudo mais. E aí, para mim, quando eu abri a agenda, foi a abertura de Não É Sobre Cenários. Eu estava há anos sem fotografar com a minha filha. Por quê? Porque no Dia das Mães, né? Porque todo Dia das Mães é assim, vai dar tempo. E aí é problema no cenário, é isso, é aquilo que acontece. E nunca dava tempo. Já tinha uns 3, 4 anos que eu não era a protagonista. E eu falei, gente, eu tô esquecendo da minha vida. Você tinha tudo em mãos, tudo preparado e não tinha uma foto de você com sua filha no cenário. Eu tô esquecendo da minha vida, do que mais importa para mim. O motivo de eu trabalhar é a minha família, é a minha filha. E eu tô esquecendo dela, eu tô esquecendo de mim. Você tem que começar a agendar um horário na sua agenda. Esse horário aqui é a Juliana Brandão, mas não é a fotógrafa. Mas não dava certo, sabe?
E aí eu fiz o ensaio, o vídeo, né? Porque eu sempre postava foto. E eu falei, não, eu quero fazer um vídeo com a minha filha. Com uma música super, né, tocante para a mãe, que tem uma filha principalmente. E vim nessa pegada de vídeos, o que eu não tinha antes, sabe? Eu não botava muito vídeo. E eu vejo que o vídeo, ele é muito real, né? A nossa fotografia... Eu falo que meu diferencial não é o cenário, é a fotografia, o sentimento. A minha fotografia é muito dinâmica, você vê sorrisos de verdade, você vê uma conexão, sabe? Não é só uma foto que ela sentou ali e fechou o olho. A forma com que eu falo com o cliente faz com que ela faça o que eu quero, ela transmita o que eu quero. Então, tem uma pegada verdadeira. E aí, eu sempre achei isso e eu falava... E a agenda sempre lotada também, então... Não tinha necessidade de fazer muita coisa, mas esse ano eu quis fazer uma coisa bem completa e deu super certo e foi bem legal. E aí eu queria aproveitar essa questão de conexão e tocar nesse assunto, mas eu quero só contar um caso aqui, porque a minha esposa é zero de vontade de ser fotografada. Ela não gosta. Quando a gente ganha alguma sessão, alguma coisa, ela fica nervosa, porque ela não é para ela. Mas é legal porque tem um argumento que funciona muito bem. Eu não sei se isso, para quem às vezes a mãe é meio né, assim, de não querer fazer as coisas. Quando a Helena, que era a que mais ganhava a sessão, né, depois a Sofia nasceu na pandemia, então não teve muitos convites, a gente ganha uma sessão. E a Camila fala, não sei, não dá, não vou, não rola, tá? Sempre tem uma desculpinha para não acontecer. A Helena falava assim, tá bom, mãe, eu vou e faço com meu pai. Então, tipo assim, Matava a mãe, né? Pronto, se você não quer ir, o problema é seu, eu vou com meu pai. Aí a Camila fala, putz, aí vai ter foto só dela com ele. Não, então eu vou. E aí acabava acontecendo. Então tem muito disso, assim, de você tocar numa coisa que não é racional. Porque se for pensar no racional, a maioria vai falar, né, é um dinheiro que eu poderia gastar com outra coisa, ou um dinheiro que eu não tenho, ou nesse dia não dá, porque eu estou muito ocupada. Mas a partir do momento que a conquista, a conexão é sentimental... Isso. Os obstáculos que se criariam depois ficam pequenos, né? Que superáveis, porque daí a pessoa fala, poxa, mas peraí, vai ter foto com ele e comigo não vai ter? Então vamos fazer o negócio acontecer. E que pode ser revertido para o pai também, do pai falar, não gosto, porque normalmente o pai não quer, mas do tipo falar, olha, então vai ter foto com a mãe, não vai ter com você. O homem, eu vejo que não liga tanto para isso, mas o meu argumento que eu falo, e é um argumento que realmente eu penso muito sobre isso, no dia que você não tiver mais presente na vida do seu filho, qual a lembrança, a imagem fotográfica que vai estar? Porque a gente não lembra de quase nada, a gente vive muita coisa na vida, principalmente nas primeiras fases, os primeiros anos de vida. E essa geração, né, que está o dia inteiro conectado e vendo TV. Muita coisa, eles não vão lembrar de quase nada. Então, você está deixando suas memórias registradas, sabe? Então, eu falo muito sobre isso. No dia que você não estiver mais presente na vida do seu filho, a fotografia vai estar. E eu falei muito disso, né, nos stories, porque a morte, ela é um tabu. Falar sobre o dia da nossa partida é uma coisa muito difícil das pessoas falarem. Elas não querem falar, inclusive. Mas eu acho isso de extrema importância, porque o que a gente faz é registrar, enquanto a gente está em vida, as pessoas, os momentos. E, assim, eu tenho certeza que lá na frente, muitas dessas pessoas vão me agradecer. Porque quantas vezes um pai, uma mãe foi levar uma criança e falou assim, eu não quero fotografar. Eu falo, você vai tirar uma foto, porque essa foto não é para você postar. Essa foto é para sua filha guardar, essa foto é uma memória, um registro eterno. Então, esse ano aconteceu uma coisa, inclusive, que esse assunto eu não abordei, porque eu acho que é muito delicado, mas aconteceu uma coisa que tem uma cliente que eu chamei ela para fotografar e ela fica ensaiando todo ano. Esse ano eu vou, faz muito Natal, Dia das Mães, não. Então, esse ano eu vou, e aí quando eu chamei, eu falei assim, vamos? Ela falou assim, Ju, esse ano minha mãe faleceu. Eu ensaiei para fazer o Dia das Mães e minha mãe se foi. Eu fiquei assim, e é isso, sabe? A gente não sabe, eu posso ir embora amanhã, você pode, a gente não quer, lógico, Deus nos livre, mas assim, é real, a morte é real. E o que a gente faz é uma coisa muito importante, então a gente tem que ter ciência disso, isso é o propósito, né? Isso é assim, não é o nosso trabalho, a gente faz para ganhar dinheiro, mas é o nosso legado, sabe? É o que vai ficar e é importante a gente ter isso em mente.
para passar para os nossos clientes, para saber vender o nosso trabalho. Não, e aí aproveitando só também, uma outra história que entra dentro do meu casamento, que é, ela não gosta de foto. Mas se tem uma coisa que ela sente falta, foi que no dia do nosso casamento, o vô não pôde ir no casamento, então a gente foi até a casa deles para fazer uma foto. Ai, Só que que a legal. avó estava no casamento e estava voltando para casa. Aham. E a gente fez a foto com o vô e não fez com a avó, porque a avó ainda estava voltando. Então, até hoje, apesar de a avó ter vivido muito mais Sim. tempo, a gente ter feito fotos em outros momentos, ela fala, ai, não tem a foto da minha avó no meu casamento. Então, assim, ela não gosta de foto, mas sentiu e sente falta de uma foto que ela não fez. Então, muitas vezes a pessoa é meio reticente, mas ela sabe da importância que isso tem e do quanto isso pode, de repente, não fazer mal, mas né, dela ficar sentida de não ter um registro da avó ou junto com o vô, ou daquele momento que passou e não volta. Isso aí. Não tem mais como fazer essa foto do casamento. E às vezes, Rafa, a gente só pensa nisso quando algo dessa forma acontece. Porque não é algo que a gente pensa, né? Ah, amanhã eu não vou ter mais a presença de fulano, então eu preciso tirar. A gente fez a foto, a avó do Diogo tem 96 anos. É uma senhorinha linda, maravilhosa, pequenininha, assim, toda... A gente fez questão, ela não sai tanto de casa, mas eu falei, vó, eu faço questão, eu quero muito que a senhora vá. E na hora ali que a gente fez as fotos, né, eu falei para os netos, quem quisesse ir, podia ir e tal. Tem uma foto linda dela, do Diogo e da Maria, minha filha, se abraçando assim. E ela falou assim, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que eu tô no final da minha vida, eu sei que daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, e a fotografia, ela vai ficar. Então, são poucas as pessoas que pensam nesse momento. Quantas mães esse ano deixaram de fotografar? Ai, Ju, esse ano eu tô tão corrida, minha empresa, e era isso que eu fazia, minha empresa, e eu pro lado, minha empresa. Eu falei, cara, e se chegar amanhã, né, e eu não tiver mais aqui, o que vai estar para minha filha? Então é isso, sim, a gente pensar, e isso é real, e às vezes a gente fica com medo de falar certas coisas, mas eu acho que certas coisas ia precisam doer ser mais no ditas. coração quando ela falasse assim, minha mãe trabalhava com fotografia e eu não tenho uma foto com ela. Exatamente. A gente tinha foto lá no começo, depois passou uns anos sem, e isso dói muito em mim. Mas eu sei que iria doer muito nela se acontecesse. Mas deu certo, eu tô aqui, Agora graças a Deus. E tem vídeo agora também, não Agora é só tem foto. vídeo, E falando de conexão, é óbvio que a gente tá chegando já no final do nosso bate-papo, mas tem uma coisa que a gente falou muito de conexão. E tá falando de conexão aqui nesse finalzinho de muitas coisas. Mas como faz para se conectar, ou fazer o cliente se conectar em 30 minutos, que é o tempo de uma mini sessão? Porque a gente sabe, ensaio de casal, por exemplo, 30 minutos é o mínimo que a gente tem para começar a extrair alguma coisa assim, mais espontânea do cliente. E você meio que tem a linha de produção, né? Chegou, entra, faz as fotos, escolhe e tal. Como é que faz para criar essa conexão em pouco tempo? Pois é, a gente tem duas questões aí. Quando eu trabalhava com mini sessão, né? Porque hoje eu já não trabalho, eu tenho plano de mini sessão, mas a gente trabalha mais com os planos de foto exclusivo. O que é? Que é dentro da mini sessão, só que com tempo maior. É uma sessão com mais tempo para aquele cliente, né? Então, raramente hoje eu trabalho... É uma média sessão. Raramente eu trabalho com mini sessão hoje, né? Até porque eu deixo lá no guia e no orçamento explicado que mini sessão tem uma experiência menor, né? A experiência não é tão completa. O que acontece, Rafa? A minha conexão, ela não era com o cliente quando eu trabalhava com mini sessão, ela era com a criança. Então, é diferente de você se conectar com o cliente e com a criança, né? Porque eu precisava que a criança funcionasse. Os pais, eu ia dando, faz isso, faz aquilo, mas a conexão, eu não tinha tantos depoimentos. Hoje eu tenho uma enxurrada de depoimentos de uma sessão que eu faço, uma campanha, eu tenho vários depoimentos de clientes, é muito legal, gosto muito de ver, porque a gente gerou uma conexão com eles também. Com a criança, eu tinha uma regra. Até 20 minutos, de 30 minutos, eu tinha que me conectar com aquela criança. Para isso, eu usava as estratégias de psicologia infantil, que eu estudei muito psicologia infantil para fotografar criança. Eu tenho palestras sobre isso, né, que eu falo só sobre isso. Então, se a criança se conecta a mim,
eu tenho ali qualquer coisa que eu mandar fazer, ela vai fazer. Eu consigo driblar qualquer dificuldade, qualquer birra dentro do ensaio, eu comandando. Então, para isso, eu tinha que dar de vez em quando, umas afastadas na mãe. A mãe tinha que me obedecer. Eu falo que muitas mães não gostaram lá no início, principalmente da minha forma de trabalho, porque as minhas fotos eram lindas, eu conseguia fazer o que eu quisesse, mas a mãe, ela tinha que entender que a profissional era eu e que quem ia mandar no ensaio era eu. Quem era a mãe do ensaio era você. E pra mãe é um pouco difícil, né? Porque se a criança tá fazendo birra, a mãe ali, ela quer corrigir, ela fala, eu sei o que meu filho quer, eu sei eu sei como lidar com meu filho. Só que a mãe, ela não trabalha na base da psicologia. A mãe, ela trabalha na base da porrada, do que ela tá sentindo ali, do sentimento e o que ela faz todo dia a dia. E não funciona no estúdio. Enfim, então eu tinha essa conexão. É muito difícil você entregar uma experiência completa em um ensaio de 30 minutos, porque é rápido. Experiência e conexão você tem que gerar desde o início, assim. Eu já tenho essa facilidade porque eu tô muito, né? Eu não tô tanto, mas eu coloco as minhas caras na rede social. Eu sou uma pessoa mais expansiva ali. Eu brinco. Então, ali a gente já gera uma primeira conexão. Hoje, na rede social, a gente já se conecta, né? Então, as mães já chegam, muita mãe chega e fala, nossa, parece que eu sou sua amiga, parece que eu te conheço há anos. E te vejo todo dia. Então, já gera essa primeira conexão, tanto que, assim, tem cliente para cada profissional, né? Pro profissional sério, pro profissional... Eu sou expansiva, então quem vier até mim tem que saber que vai ser divertida a sessão, que vai ter brincadeira, né? E tudo mais. Sou extremamente profissional, mas tenho os meus momentos. Então, isso deixa a pessoa mais à vontade, né? Muita gente fala isso. Nossa, eu achei que ia ser eu ficar bem travada. Então, a gente consegue trazer ali o pai, brincar, sabe? E é bem legal. Mas é difícil, 30 minutos, se conectar, você tem que escolher. Ou você se conecta com a criança ou você com a mãe. Tira foto. Não, com a criança dá. Então, porque assim, 10 minutos é o suficiente para você fotografar muito bem uma criança que está conectada a você. Dá para você e dá para vender foto. Eu fazia isso. Então, até 20 minutos eu me conectava. Na maioria das vezes foi sucesso. Pouquíssimas, raras vezes a gente não conseguiu. Raras. E lá no começo. E, teoricamente, criança feliz é mãe feliz. Exatamente. A conexão ela é gerada depois. Quando a mãe vê aquelas fotos, entendi por quê. Então, tem muito disso. Mas hoje a gente se conecta com os dois. Muito bacana. E aí, me corrija se eu estiver errado. A gente já falou bastante coisa aqui. A gente falou da evolução dos seus cenários, né? Que você começou lá na caixinha de feira e depois foi para Superproduções. E teve uma época... De novo, me corrija se eu estiver errado. Você andou falando, basta, eu não quero mais me matar de ficar fazendo produções gigantes, cenários gigantes. O marido, no fundo, falando, graças a Deus, cansei de carregar coisa. Quando é que você tomou essa decisão e por que você tomou essa decisão de falar, cara, já entendi. A gente citou a frase, né? Não é sobre cenário, vai até virar post de Instagram. Mas... quando é que você tomou essa decisão? Ou quando você entendeu de falou, cara, é isso, não é cenário, né? Eu posso diminuir aqui o meu tempo dedicado a isso porque está na experiência. Na verdade, Rafa, essa frase não é sobre cenários, ela me acompanha desde 2016, quando eu comecei a dar curso. Nos meus workshops eu sempre falava, gente, não é o cenário, gente, porque eu sempre falei de conexão, eu sempre falei da experiência, eu sempre falei de coisas que até na época ninguém falava. Para mim, sempre foi óbvio isso. Só que a gente veio crescendo e o meu projeto da cenografia, Rafa, ela não visava só o meu cliente. Claro que meu cliente é extremamente importante para mim, mas eu visava o curso. Então, tem toda uma estratégia por trás das grandes cenografias, porque toda vez que eu faço uma grande cenografia, o meu nome é mais disseminado no mercado. Por quê? Diferenciação. Olha essa fotógrafa. Então, eu trago mais fotógrafos e assim eu consigo trazer o meu trabalho de mentora para mais pessoas. Então, tinha essa estratégia por trás. E aí, a gente começou, já tem um tempo que eu falo, não dá mais, né, pra gente, porque é um estresse muito grande. Começou a ser uma coisa, Rafa, não era mais legal. Eu tinha crises de ansiedade, assim, muitas crises, porque esse ano, para você ter noção, Natal, a gente fechou 90 agendamentos às cegas. Os meus clientes não sabiam o que era. Eu faço muito agendamento às cegas, mas 90 eu nunca tinha chegado a fazer.
E eu falei, gente, pelo amor de Deus, se esse povo não gostar do que eu vou fazer. Porque eu vim de um cenário escuro, eu ia fazer um mais claro, acabei indo pro escuro de novo e eu fiquei nessa ansiedade, eu mudei o cenário 5 vezes. Foram, assim, olha, foi o pior de todos, assim. Então, eu falei, a gente anunciou no ano passado, eu fiz um vídeo falando do tempo que eu perdi, né, com a minha filha, que a minha filha cresceu e eu quero, né, estar com ela, que na verdade o que acontecia? A Maria a todo tempo estava com a gente. Nosso intuito de morar dentro do estúdio foi esse. A gente não vai sair do estúdio enquanto a gente trabalhar com cenografia, porque ali a gente tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite para dar conta de montar tudo. Eu não vou ficar, minha filha lá em casa e eu dentro do estúdio trabalhando, nós dois, né, eu e o Diogo. Então a Maria estava sempre com a gente estava pintando o chão e isso foi muito legal para o crescimento dela, por quê? Porque Maria não tinha brinquedo. Não porque, nossa, os pais não compravam, não tinha necessidade, Maria não gostava de brinquedo. O negócio dela era cola quente, desde pequenininha. Tinha gente que, nossa, que absurdo, dando cola quente, ela vai se queimar. Gente, não vai morrer, vai só se queimar, vai ver que não pode. Mas nunca se queimou com cola quente. Cola quente, linha, agulha, isopor, papelão. Tinta. A Maria estava criando junto com a gente o tempo inteiro. Então a gente teve esse benefício, só que a Maria cresceu. E ela não quer mais ficar com a gente montando cenário, porque é estressante. E a gente briga porque eu tô estressada, caralho, não deu certo, e não sei o quê, pô, e agora o que vai fazer? E Diogo, não, tá bom, eu não tá bom. Mas você que inventou isso que você tá reclamando. Começa a ficar. E isso começou a fazer mal. E as pessoas, os fotógrafos, o que a Ju vai fazer, nossa, eu tenho certeza que esse ano você vai arrasar. Gente, não foca no meu arraso, não é isso que eu quero mais. Eu falei, gente, eu não quero mais ser inspiração nesse ponto, sabe? Porque ser inspiração é muito legal, mas chega um momento que pesa. E as pessoas, elas depositam em você, sabe? Você acaba, assim, com medo de frustrar o outro que não tem nem nada a ver com o seu trabalho. Ele nem vai comprar o seu trabalho, mas e o medo de frustrar? Os fotógrafos que estão esperando algo grandioso de mim. E eu falei, não quero mais isso. Não quero para nossa família, não quero para mim, não quero para o meu trabalho. E não quer para os outros fotógrafos, porque eles precisam entender que exatamente. Você já está passando por isso, eles não precisam passar. Exatamente. Sempre que eu monto, assim, eu falo, cenografia. Gente, cuidado com esse mundo, cuidado para onde você vai, porque o estresse, ele acaba, eu falei isso, né, esses dias, a gente morre primeiro por dentro. Então, você vai ficando cansado, estafado, estressado, preocupado e as coisas não são mais tão legais, sabe? E eu quero que seja legal, eu quero que seja divertido, eu quero que a todo momento tenham coisas boas e não estava sendo. E a gente diminuiu. Vai ser mais difícil esse ano. Porque eu não sei se eu sei. É difícil desapegar, né? Do tipo, e agora? Será que eu sei fazer uma coisa mais simples? Mas assim, eu tô super feliz. Rafa, foi o primeiro Dia das Mães. Foi tão leve. Porque jamais eu faria um cenário com flores. Porque a flor estava super em alta. Já tinha 2 anos que essas flores de organza estão super em alta. E antigamente eu falaria, não, vão fazer, todo mundo vai fazer e eu tenho que fazer o diferencial. Eu taquei o fogo. E eu falei, nossa, eu vou fazer a flor, que era algo que eu já queria fazer. E foi tão leve, porque eu não tava dando... Eu não queria, assim, ninguém tava com expectativa, porque eu já tinha cortado. Falei, gente, vai ser básico, vai ser pequeno. Só que foi lindo, não deixou de ser lindo. E é essa a questão. Básico e simples não é mal feito, né? Não é o tamanho do cenário, sabe? Igual esse ano, gente, eu vou fazer no Natal uma coisa tão comum que eu já fiz várias vezes, que todo fotógrafo já fez Natal, já fez isso que eu vou fazer. Mas não é porque vai ser assim que não vai ser extraordinário. Porque o extraordinário é tudo que você cria dentro daquilo. E eu acho que o amor e a dedicação que eu coloco, os meus clientes, eles têm noção, eles têm ciência disso, sabe? Eu faço tudo que eu faço, Rafa, não é por fazer. Eu faço para entregar excelência, porque Deus gosta de excelência. Ele criou a gente para ser, nos criou para ser excelentes, para sermos excelentes. Então, eu vou com tudo na excelência. Não quer dizer que vai ser melhor que outro, mas é o melhor que eu posso, porque a excelência está em você, não está no outro. Então, é isso que eu faço. Eu acho que o amor que a gente coloca, sabe, a vontade, a dedicação, ela acaba transbordando. E isso torna o seu trabalho, que pode ser algo comum, em algo extraordinário.
Tá vendo? Camila, eu sei que você não vai ouvir esse episódio, mas agora a gente vai ter que ir para Espírito Santo fazer um ensaio de Natal. Camila, eu acho. Tá super convidada, pode ficar lá em casa. A gente vai levar vocês. Agora a gente tem tempo, né, Preta? A gente tem mais tempo, porque se fosse antes, você ia ficar lá, a gente não ia ter tempo pra nada. Não, aí a gente faz uma bagunça lá naquele cenário. Ju, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que a galera vai captar a essência, vai entender que investir no cenário não é o principal, é conhecimento, dedicação e conexão. Isso aí. E se você quiser deixar uma dica para quem está terminando de ouvir esse bate-papo, fica à vontade. Uma dica, eu acho que estude muito, dê valor para o que você faz, dê valor para o seu tempo, porque o tempo ele não volta. E o que você dedica na fotografia para o outro, sabe? O amor que você coloca no seu trabalho, o amor que você faz a foto do seu cliente, eu acho que você tem que dar o mesmo amor para você. Porque por esses tantos anos, eu acabei esquecendo um pouco de mim. E isso pesou. Mas que bom que eu voltei. E eu espero que você não passe por isso. Ou se você está nessa fase, recalcula a rota e continua. Porque vai dar certo, mas depende de você. Depende de você se amar primeiro para você poder amar o que você faz. E faça com vontade, que vai dar. Estuda. Sempre. Sei que não gosta, mas estuda. Isso aí. Obrigado. Obrigada a você. E galera, só lembrando que dia 6 de junho vai ter o Papo do Bem para ajudar os nossos colegas de profissão lá do Rio Grande do Sul. Presencial para quem puder estar em São Paulo. Online para quem não puder estar no dia ou não estiver longe. Faça a inscrição papodobem.com.br e a gente se vê no próximo episódio.